No nosso planeta existem diversas culturas, cada uma com seu jeito e estilo de vida, em todas as expressões que definem os povos que circulam no nosso globo. Mas também tem aquelas incríveis histórias que são passadas de pai para filho e ficam guardadas nas nossas memórias. Assim como os fantásticos seres mitológicos ou folclóricos, a fim de explicar a origem do mundo ou para passar lições importantes para a sociedade, mesmo que alguns sejam bem bizarros. E se você ficou curioso, já cola aqui com a gente. Hoje nós queremos te falar sobre 15 monstros mitológicos e suas incríveis habilidades. Mas antes, como de costume, se inscreve por aí. Não se esqueça de verificar se você já ativou o sininho. Deixe também o teu like, esquece não, meu parceiro. Eu sou Nobre Paiva, apresentador e narrador deste canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Amante de Curiosidades. Mula sem cabeça. Galera, estamos começando mais uma incrível lista. E em 15º lugar temos uma criatura incrível e por sinal bem bizarra. E claro, se você conhece um pouquinho do folclore do nosso Brasil brasileiro, você já deve ter ouvido falar sobre esse fantástico ser mitológico. A mula sem cabeça é uma lenda que se originou na Península Ibérica e existia tanto em Portugal quanto na Espanha. Essa lenda foi trazida ao Brasil pelos portugueses, mas também foi levada para outros locais da América Latina pelos colonizadores espanhóis. Pois é, galera, infelizmente ela não é exclusividade do nosso povo brasileiro. Além disso, já pra você ir matando a sua curiosidade, esse ser bizarro é na verdade uma mulher amaldiçoada, que acaba se transformando numa criatura que tem chamas no lugar da cabeça por conta de um relacionamento com o padre, um homem santo. Porém, caso algum homem se apaixone pela mula ou caso seu freio seja removido, a criatura volta à forma de mulher. Na nova forma, então, ela está redimida de seus pecados. Tá louco, hein, meu parceiro? Já conheci um pouquinho dessa lenda? Conta aí pra gente, queremos ouvir vocês. Cronos e os Titãs. Quem não se lembra do incrível e bem-sucedido jogo de ação e aventura chamado God of War, onde nos é mostrado um pouquinho da mitologia grega, mas de uma forma voltada para a história da vingança do mais famoso carecão dos jogos de videogame, Kratos. Lá conhecemos um pouco dos deuses titãs e claro do gigantesco Cronos, mas de uma forma bem diferente. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. Pode-se dizer que na Grécia Antiga, onde a religião era politeísta, pois os gregos adoravam vários deuses. Além disso, na mitologia grega, Cronos era filho de Urano, deus do céu, e de Gaia, deusa da terra. Induzido pela mãe e ajudado pelos irmãos dos titãs, Cronos castrou o próprio pai e tornou-se o primeiro rei dos deuses. Seu reinado, porém, era ameaçado por uma profecia segundo a qual um dos seus filhos o destronaria, local mais tarde assumido pelo famoso rei dos deuses, o conhecidíssimo Zeus. Pois é, galera, depois de tantos jogos e das fantásticas histórias sobre a mitologia grega, não dá pra negar que essa galera tem um grande espaço guardado no fundo dos nossos corações. Eu mesmo ainda fico fascinado. E você, o que acha? Baco. Galera, não é de hoje que o Japão vem nos surpreendendo com sua cultura bem diferente. Além de uma culinária que para alguns ou você gosta ou você odeia, mas que também tem um lugar especial guardado nos nossos corações. Além disso, o Japão reserva certas surpresas bem bizarras, como essa que acaba de chegar na 13ª posição da nossa lista. O próximo alienígena mitológico da nossa lista é o esquisito e bem estranho Baco. Uma criatura com corpo de urso, tromba de elefante, patas de tigre e rabo de raposa, mas com o tempo, no entanto, passou a ser retratado com a forma de antas. O monstro japonês teria sido criado com as partes que sobraram dos animais e é capaz de devorar sonhos. A princípio, ele pode ajudar pessoas que tenham pesadelos, mas se ele estiver num dia de fome, pode devorar todos os sonhos da pessoa. Te lembrou alguém? Pois é, galera, muito parecido com os dementadores do mundo de Harry Potter. Além disso, o Baco foi a inspiração para a criação do Pokémon Drowsy, lembra dele? Eita, meu parceiro, a criatura é bizarra mesmo. Essa, se você contar pro Fred Krueger, nem ele acreditaria. Hydra. Uma
Uma das criaturas bizarras que está na nossa lista fez muito sucesso como sendo dos 12 trabalhos de Hércules, o famoso semideus da mitologia grega, lembra dele? Famosa por possuir várias cabeças e ser um dos desafios no caminho de Heracles, a monstruosa Hidra, filha de Tifão e Equidna, dois dos monstros que compõem a mitologia grega. Ela era uma besta de corpo de dragão e cabeças de serpente, e conseguia se regenerar pelo incrível fato que sempre que suas cabeças eram cortadas, logo em seguida surgia outras duas no lugar das arrancadas, dando muito trabalho a Hércules no seu segundo trabalho. Apesar das versões modernas apontarem que as cabeças multiplicavam nesse processo, os primeiros mitos não falavam disso. Também, como curiosidade, a Hidra possuía um veneno tão forte que podia matar pessoas apenas com seu hálito. Bizarro, né, galera? Agora você imagina se um monstro desse realmente tivesse existido. Eu, hein? Sorte a nossa que foi apenas uma mitologia. Ninfas. Meus queridos, em 11º lugar, temos algumas jovens mulheres cheias de beleza e encanto, conhecidas da mitologia grega por serem seres incríveis que eram capazes de levar a felicidade e alegria às pessoas, e mais tarde foram muito utilizadas como fonte de inspiração para a arte greco-romana, emprestando suas características a seres mitológicos das culturas posteriores, como elfos, fadas e gnomos. As ninfas são criaturas mitológicas que vivem na natureza. São mulheres jovens e encantadoras encontradas em regiões como bosques e lagoas. Isso porque elas representam os próprios espíritos da natureza. Sendo assim, são normalmente retratadas como objetos de desejo de criaturas diversas, assim como os sátiros e o próprio Zeus. Apesar de não serem imortais, elas envelhecem e podem viver por vários anos. Também conseguem ver o futuro e manipular emoções humanas. Pois é, meu povo, mais uma das fantásticas e bizarras criaturas da mitologia grega. E lembre-se sempre, se um dia você encontrar uma dessas por aí de mau humor, cuidado, ela pode controlar a sua mente até deixar você louco. Força de Cirineia. Na mitologia grega existia uma famosa ninfa que teve que ser transformada pela deusa Ártemis numa corça devido a constantes investidas de Zeus. Eita, panteão grego que fazia bagunça. Não é à toa que o lendário Kratos teve que dar cabo de alguns por aí. A ninfa Taíde, como já mencionado, foi transformada na corça de Cirineia pela deusa Ártemis para protegê-la das insistentes investidas de Zeus. Maior que um touro, com chifres de ouro maciço e patas de bronze, a corça tinha uma velocidade impressionante e nunca se cansava de correr. Um dos 12 trabalhos de Hércules foi justamente capturá-la, o que só aconteceu depois de um ano de perseguição, quando o animal parou para beber água e foi ferido por uma flecha tirada pelo semideus. Além disso, galera, essa criatura mitológica possuía poderes simbólicos. O bronze em seus pés representava a relação com o mundo terreno, perigos de ser consumida pelos desejos terrenos, e ainda é o que a impede de alcançar voos mais altos. Os chifres de ouro simbolizam o vigor da alma, tão forte e segura que protegia qualquer possível fraqueza espiritual. E aí, já conhecia essa criatura bizarra? Conta aí pra gente nos comentários, aproveita que é de graça, meu parceiro. Medusa. Uma das criaturas bizarras, e que também era motivo de terror para todos, fosse eles mortais ou imortais, era a terrível besta Medusa, lembra dela? Esse famoso monstro da mitologia grega era uma das 3 Górgonas, filhas das divindades marinhas Forces e Cetro. A sua imagem era extremamente perturbante, já que possuía dentes afiados, uma língua longa e serpentes no lugar dos cabelos. Além disso, tinha o poder de transformar em estátua de pedra a pessoa que a olhasse diretamente nos olhos. Família, imagina uma mina dessa na vida, tem muito cidadão por aí que já teria rodado bonito, meu parceiro. Porém, algo que talvez você nem imaginaria é que antes da Medusa ser um monstro, ela era uma linda garota desejada por homens e deuses, assim como Poseidon. O deus dos mares chegou a atacar a jovem no templo de Atena, o que fez a deusa se revoltar. Ao invés de punir Poseidon, no entanto, a deusa transformou a garota em um monstro. Algumas versões alegam que Atena fez isso para que a aparência horrenda de Medusa protegesse de novos abusos. É, meu povo, cada uma que aparece por aqui. Aí você já imagina o trabalho que ela deve ter dado ao semideus Perseu antes do seu fim. Ratatorsky.
Galera, essa aqui vai para aqueles que tiveram a oportunidade de jogar um dos últimos games da franquia de God of War, especificamente o Ragnarok, ou então para aqueles que conhecem um pouquinho da fantástica mitologia nórdica. Porém, se você não teve a oportunidade de conhecer nenhuma das duas, não tem problema. A gente te conta do mesmo jeito, o canal é para todos, família. Em oitavo lugar, temos o incrível causador de intrigas, Ratatoski, um esquilo que ama uma bela fofoca que vive na árvore da vida Yggdrasil, localizada no centro do universo, que é responsável por equilibrar os 9 reinos da mitologia nórdica. Galera, apesar dele ser o mensageiro dos deuses, o mesmo não vive apenas de mandar mensagem. Isso porque ele adora mentiras e confusões, o que garante alguns problemas para o povo nórdico. Por causa dos comentários, o pequeno esquilo vermelho mantém uma rivalidade entre o dragão Nihog e a águia Raelsveg. É, galera, como diriam alguns, o tal do disse-me-disse da vida realmente tem um poder destrutivo. Caronte. Meus queridos, uma das criaturas extremamente bizarras e muito retratada na mitologia grega como ser sombrio, surge também bastante enigmático é o Caronte, filho dos deuses imortais mais antigos Nyx, a personificação da noite, e Erebus, a personificação das trevas. Desse modo, ele foi responsável pelo transporte de almas mortas para o submundo, o mundo dos mortos, usando um barco sobre os rios Estige e Aqueronte. Contudo, ele não fazia isso totalmente de graça. Sua taxa para carregar os mortos através dos rios para o submundo era uma única moeda, geralmente um obolos ou um danak. Esta moeda deveria ser colocada na boca do morto antes do enterro, por isso era muito comum os gregos enterrarem seus mortos com uma dracma de ouro embaixo da língua. Se os mortos não levavam essa moeda ou se tinham sido indevidamente enterrados, tinham que ficar vagando nos arredores do rio durante 100 anos. Após esse tempo, Caronte permitia que cruzassem sem pagar. É, galera, com certeza esse aqui é um dos mais sinistros e estranhos da nossa lista. Ó, vai ter pesadelo não, hein, meu parceiro? Dá uma respirada aí, toca o barco. Jin. Família, quem não se lembra da fantástica e bem promissora história das Mil e Uma Noites? Ou até do incrível personagem da Disney, o fantástico Aladdin, que se envolve numa aventura na qual encontra uma lâmpada mágica e um gênio piadista que lhe concede 3 desejos, mudando drasticamente a vida do rapaz árabe da cidade de Agrabah. Os Jins, também conhecidos como gênios, conseguem realizar desejos, materializar objetos e comida e se disfarçar de humanos. Dependendo de suas formas, podiam ser feitos de fogo ou ar. Segundo a mitologia árabe, havia um Jin designado a proteger cada pessoa ao longo da sua vida a partir do nascimento. Além disso, como curiosidade, Jin em árabe passa a ideia de dissimulação, invisibilidade e isolamento, enquanto que na sua origem a palavra latina gênio significa protetor. Acredita-se que quando alguém nascia, teria um Jin designado para proteger a pessoa por toda a sua vida, como um anjo da guarda. Outras histórias contam que quando o ser humano foi criado, os Jin se recusaram a aceitá-los e foram expulsos do paraíso. E aí, já parou para pensar, se você encontrasse uma lâmpada mágica, quais seriam os seus desejos? Conta aí pra gente nos comentários, vai que numa dessas ele se realiza. Esfinge. Chegamos ao quinto lugar e tão esperado da nossa lista, onde nós queremos te contar um pouco de uma figuraça que é muito retratada em diversas culturas da antiguidade, principalmente a grega e a egípcia, a Esfinge, lembra dela? Aquele personagem famoso que animava as tardes da criançada na TV Rá-Tim-Bum. Galera, a invenção da Esfinge costuma ser atribuída aos egípcios, uma vez que ela foi registrada primeiro na cultura desse povo. Ainda assim, povos como micênios, assírios, cuxitas, entre outros, também tinham representações da Esfinge. Além disso, só para você já ir ficando antenado, as fantásticas esfinges são consideradas guardiãs especialmente por sua inteligência extrema. Assim conseguiam desenvolver enigmas complexos que serviam como obstáculos para quem quisesse passagem em seus domínios. Foi assim, por exemplo, que Edipo conseguiu entrar em Tebas. Essa com certeza você não sabia, né, meu parceiro? Sleipnir.
Um dos seres mitológicos que possui bastante grandeza e também incomparável em força e velocidade é o incrível cavalo nórdico Sleipnir. Filho de Loki, ele é o lendário cavalo de 8 patas montado por Odin, o chefe supremo do reino de Asgard. Sleipnir era conhecido como o mais veloz do mundo, podendo cavalgar na terra, água ou no ar. Mas o poder mais impressionante de Sleipnir é a capacidade de transportar os vivos para o mundo dos mortos, ou o contrário, da terra dos mortos ao reino de Odin. Sleipnir nasceu do encontro amoroso entre o garanhão Svaldfar e a linda égua branca, que na verdade era Loki transformado. O cavalo era tão bom que Odin decidiu ficar com ele. Em algumas regiões do Oriente, como a Sibéria, há referências na mitologia a um cavalo de 8 patas. E aqui o poder é o mesmo, transportar o espírito para o além. Também como curiosidade, para os vikings modernos, Sleipnir geralmente representa a capacidade de mover pela vida com confiança, e a maneira como cada um de nós atravessa mundos diferentes através dos diferentes papéis que desempenhamos na vida. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like. O povo de Asgard agradece o teu apoio. Pegasus. Galera, chegamos ao top 3 da nossa lista. E como de costume, queremos te trazer um fantástico personagem da mitologia grega que tem dado o que falar, por alguns estudiosos que são fascinados pela história da Grécia Antiga. Assim como Sleipnir, o incrível Pégaso também é um cavalo, mas aqui a brincadeira é bastante diferente. Pégaso é descrito como um cavalo branco voador, ou seja, possui asas. Além disso, era conhecido pela inteligência e pelo espírito nobre. Apesar da gentileza, Pégaso era domado apenas por alguém com características nobres. O animal conseguia identificar quem tinha essa habilidade e consequentemente afastava o mal. Também na lenda mitológica, Pégaso era filho de Poseidon, deus dos oceanos, e Medusa, que possuía serpentes no lugar dos cabelos. E o mesmo teria nascido do sangue da Medusa depois que sua cabeça foi decepada por Perseu. O cavalo branco pode ser visto em muitas obras de arte, já que é também conhecido como símbolo da imortalidade, da criatividade e da imaginação. Curupira. Família, estamos na segunda posição da nossa lista. Não podíamos deixar de fora mais uma incrível criatura do nosso folclore brasileiro. Você acha que a gente ia deixar passar uma oportunidade dessas? Claro que não, né, meu parceiro? Diretamente de alguma das famosas florestas do nosso Brasil brasileiro, temos um incrível ser mitológico Curupira, também conhecido como Caipora. Ele é um ser mítico que protegia as florestas contra caçadores e contra aqueles que derrubavam as árvores. Na lenda, o Curupira é conhecido como protetor das florestas. Ele tem cabelos de fogo e pés virados para trás, podendo assim confundir os caçadores que andam pelas matas. Também como curiosidade, quando o Curupira percebe a presença de alguém que representa uma ameaça à natureza, ele recorre a diferentes travessuras para espantar os invasores. Com assovios agudos, uivos de lobos e barulhos de galhos de árvores ou pedras sendo atiradas, o Curupira assusta e afugenta as pessoas. Pois é, galera, muito cuidado aí adentrando por aí em qualquer mato do nosso Brasil. Vai que numa dessas você é pego de surpresa. Minotauro. Chegamos ao primeiríssimo lugar da nossa lista. Para fechar esse momento com chave de ouro, temos uma criatura bizarra, mas também bastante curiosa da mitologia grega. Diretamente do labirinto, mas não é Maze Runner, temos o incrível Minotauro, uma criatura lendária conhecida por ter corpo humano, mas a cabeça e a cauda de touro, que foi aprisionada em um labirinto construído por Ícaro e Dédalo, a mãe do rei de Creta chamado Minos. Além disso, o Minotauro era descrito como um ser monstruoso que devorava pessoas vivas, sabia dessa? A fim de se vingar do rei Minos, o poderoso deus Poseidon fez com que sua esposa se apaixonasse por um touro. Dessa maneira, a relação dos dois deu origem ao Minotauro, meio humano e meio touro. A criatura acabou se tornando um monstro violento e por isso foi colocado dentro de um labirinto. Para acabar com a matança do monstro, que continuou violento, Teseu entrou no labirinto para derrotá-lo, matando com a espada de Egeu, e assim liderando os outros atenienses para fora do labirinto. Meus queridos, depois dessa eu já vou dar uma passada rápida na biblioteca da cidade para conhecer um pouco mais dessas mitologias. Momentos assim têm que ser guardados e lembrados. E você, toparia essa aventura? Fala, curiosos, gostaram desse vídeo? Se impressionaram assim como a gente com esses famosos personagens mitológicos e ícones da cultura pop? Pois é, meu povo, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Compartilhe e deixe também a tua curiosidade. Queremos preparar esse vídeo para vocês. Estamos ficando por aqui. Até a próxima.